Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série Palpites do Ian. Hoje sem o Ian, palpites da 24ª rodada, aliás, o 25ª rodada, e vamos trazer o resumo do que aconteceu na 24ª rodada, entendeu? Não entendeu? Vamos lá para o resumo, daqui a pouquinho você fica por dentro, tá bom? O Ian não está em razão da semana de prova, por isso eu estou fazendo aqui o vídeo, mas ele já deixou aqui os palpites que a gente vai só reproduzir aqui no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos aqui então ao resumo do que aconteceu na 22ª rodada, aliás, 24ª rodada do Brasileirão. Vitória e Fluminense. O Fluminense voltou a vencer após 3 goleadas no Campeonato Brasileiro na tarde desse sábado, Barradão. Em Salvador, o time de Renato Gaúcho bateu Vitória por 1-0 com gols de Hércules. A partida teve roteiro agitado com uma expulsão para cada lado ainda no primeiro tempo. 2 bolas na trave e defesas espetaculares de Fábio. Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo repetiu a receita da Libertadores em 2024 e venceu por 1-0 com um jogador a menos neste sábado no estádio Newton Santos pelo Brasileirão. O time carioca perdeu Chris Ramos por expulsão no final do primeiro tempo, mas voltou no intervalo surpreendendo a Galo e marcou com Santi de cabeça, mesmo em superioridade numérica e controle da posse de bola. O Galo não conseguiu abrir a defesa alvinegra e saiu derrotado do confronto. Ceará e Bahia. Ceará e Bahia se enfrentaram neste sábado no Arena Castelão em jogo válido pela 24ª rodada e empataram por 1-1. Lourenço abriu o placar para o vovô, enquanto William José deixou tudo igual. Com o resultado, o Bahia mantém o bom retrospecto contra a equipe cearense em 4 confrontos. São 3 vitórias para o esquadrão e um empate. Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras goleou Fortaleza por 4-1 no Allianz Parque em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Na noite deste sábado, o Verdão começou com o time praticamente reserva, abriu pelo placar com Rafael Veiga e depois levou o empate Lucas Crispim. No primeiro tempo, na segunda etapa, Ramon Sousa marcou o primeiro gol dele com a camisa palmeirense, assim como Andreas Pereiras, que transformou a vitória em goleada com 2 lindos chutes. Com o triunfo, o Palmeiras reassumiu a vice-liderança do campeonato a 1 ponto do Flamengo, o líder do campeonato. Já o Fortaleza segue a 18 pontos na 19ª colocação neste momento da competição. Mirassol e Juventude com gols. No primeiro tempo, o Mirassol venceu o Juventude por 2-0 e retomou a 4ª posição do Brasileirão. Reinaldo e Crispim aos 37 e 47 minutos fizeram os 2 gols do duelo na tarde deste domingo pela 24ª rodada da Série A. O Leão manteve sua invencibilidade caseira jogando no estádio Maião. O Juventude, por sua vez, fica afundado na zona da degola. Flamengo e Vasco deram de ombros para o calor com cara do verão à tarde desse domingo e fizeram uma partida de muito correria e intensidade pela 24ª rodada do Brasileirão. Carrascal e Ryan marcaram os gols do 1-1 no primeiro tempo de um jogo aberto até o apito final, com grandes defesas e gols perdidos dos dois lados. Empate justo em um clássico a 1000 por hora no estádio Maracanã. Inter e Grêmio, mais um clássico na rodada. Após o primeiro tempo recheado com VAR, pênaltis e 4 gols, o Grêmio venceu o Inter de virada na noite desse domingo no Beira-Rio pelo Brasileirão, mas a emoção foi até o último instante do clássico. Aos 48, quando Alan Patrick poderia ter convertido o terceiro pênalti do jogo e garantido empate em casa. Acertou
à trave. Os gols do tricolor, que voltou a triunfar em Grenais após 2 anos e meio ou 8 jogos, foram marcados por Carlos Vinícius, André e Alisson. Depois da partida, o Inter comunicou a demissão de Roger Machado do comando técnico da equipe. Sport Corinthians. O Sport venceu o Timão por 1-0 nesse domingo na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Foi a primeira vitória rubro-negra como mandante na competição. O Leão, lanterna desde a 3ª rodada, vem de uma sequência de 13 jogos sem vencer em casa na temporada, sendo 10 deles pelo Brasileirão. O rubro-negro ainda teve 2 gols anulados, com Zé Lucas e Deck no primeiro tempo. O gol da vitória pernambucana foi marcado por Mateuzinho aos 3 minutos do segundo tempo. Após sair atrás do placar, o Timão pressionou o Sport, especialmente a parte da metade do segundo tempo, mas esbarrou no ferrolho rubro-negro. A vitória também pôs fim a um jejum de 4 jogos sem vitórias do Leão no Brasileirão. E, por outro lado, encerrou a invencibilidade de 5 jogos do Timão. Santos e São Paulo. O Santos conseguiu contra o São Paulo a primeira vitória sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, depois de 2 empates por 0-0 e 1-1 contra Fluminense e Atlético Mineiro. Com isso, o Peixe soma 5 pontos em 9 possíveis nas 3 partidas, com o argentino como novo treinador, e chega a 26 pontos no Brasileirão, terminando a rodada em 14º colocado e se afastando da zona de rebaixamento. Cruzeiro e Bragantino fechando a rodada. Além dos 2 golaços, os mais de 35 mil torcedores cruzeirenses que estiveram no Mineirão na noite deste domingo foram presenteados com a 6ª vitória seguida do time de Leandro Jardim na temporada. Pelo Brasileirão, o Cruzeiro derrotou o Bragantino de virada por 2-1, ficando a 1 ponto do Flamengo na tabela do campeonato. O time paulista abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de John em batida de fora da área. O Cruzeiro também empatou com um golaço marcado com Lucas Silva em um chute de longe no ângulo aos 46 minutos do primeiro tempo. A virada da Raposa veio aos 31 do segundo tempo com Kaique Bruno. O resultado significou o 6º triunfo ou vitória seguida do Cruzeiro na temporada. 2 deles Copa do Brasil e 4 pelo Brasileirão. O Bragantino volta a tropeçar do campeonato e se afasta ainda mais do G6. Vamos aqui rapidamente relembrando aqui os palpites que o Ian deixou, né? 6-1 no Vasco, ele previa, estava empolgado, né? 6-1 no Vasco. Ele previa que o Palmeiras goleasse, né, por 5-0 Fortaleza. O Mirassol goleasse o Ceará por 5-2, aliás, o Juventude. O empate no Grenal 3-3, essas são as previsões do Ian. Bahia venceria fora de casa o Ceará. O Botafogo venceria o Atlético 1-0. O Santos empataria contra o São Paulo 3-3. Cruzeiro venceria por 3-0 o Bragantino. Vitória 1-0 no Fluminense. E o Corinthians, para ele, 7-1 no Sport. Vamos então ver como aconteceu, o que rolou na rodada, né? Os palpites, os resultados de prazo. No Barradão, o Fluminense venceu Vitória por 1-0. No Newton Santos, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro também por 1-0. No Castelão, empate Ceará e Fortaleza. No Allianz Parque, Palmeiras venceu por 4-1 o time do Fortaleza. No Maião, o Mirassol venceu por 2-0 o Juventude. O Flamengo e o Vasco ficaram no 1-1 no Maracanã. No Beira-Rio, 3 Grêmios, 2 Internacional. Sport venceu o Corinthians, né? 1-0 na Vila Belmiro. Santos venceu São Paulo também por 1-0. E no Mineirão, Cruzeiro 2-1 no time do Bragantino. Então, foi o que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui ao Globoesporte.com, ao simulador, né? Simulador para a gente trazer o que está
para acontecer, simular o que vai acontecer, mas antes um apanhado aqui na tabela da competição. O Flamengo segue na liderança em primeiro lugar com 51 pontos, 15 vitórias na competição. Em segundo vem o Cruzeiro com 50, 1 ponto do líder. Palmeiras 49 a 2 pontos do líder. Lembrando, o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e o Flamengo tem 1 a menos que o Cruzeiro. Mirassol fecha o G4 com 42 pontos, Botafogo 39 e Bahia em sexto fecha o G6 com 37 pontos. Em sétimo vem o São Paulo com 35, Fluminense 31, Bragantino 31, Corinthians fecha a primeira parte com 29 pontos, Ceará 28, Grêmio 28, Internacional 27, Santos 26, Atlético Mineiro 25, Vasco na beira ali da zona de rebaixamento 24 e na zona de rebaixamento Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18 e Sport 14 na lanterna da competição. Bom, o Ian deixou pra gente então aqui a previsão. Na concepção do Ian, o jogo vai acontecer aqui no Maracanã, 25ª rodada. Palpites do Ian: Fluminense 2, Botafogo 1, Corinthians 1, Flamengo 3, Bragantino 2, Santos 0, Grêmio 1, Vitória 1, Fortaleza 1, Sport 0, Vasco 0, Cruzeiro 3, São Paulo 2, Ceará 1, Atlético Mineiro 1, Mirassol 2, Bahia 2, Palmeiras 0, Juventude 1, Internacional 2. Essa, portanto, as previsões, né? Vamos repetindo aí as previsões que o Ian deixou aqui pra gente. A gente tá fazendo então: Fluminense 2 a 1, Corinthians e Flamengo, vitória do Flamengo, Santos e Red Bull Bragantino, vitória de Red Bull Bragantino, Grêmio e Vitória, empate aí no jogo. Fortaleza vencerá, né, na previsão dele, o time do Sport por 1 a 0, Cruzeiro 3 a 0 no Vasco, São Paulo 2 a 1 no Ceará, Mirassol 2 a 1 no Galo, Bahia 2 a 1. Eu acho que aqui tem um pouco de coração também já, né? Muita vitória do time do Bahia, 2 a 0 no Palmeiras. E o Internacional venceria, no caso vencerá, é a previsão do Ian. Aqui, portanto, do Brasileirão, previsões para a 25ª rodada da competição, os palpites do Ian, que hoje sem ele, mas no próximo vídeo acreditamos que ele está disponível para a gente fazer um resumão e fazer as previsões do próximo. Beleza, galera? Até o próximo. Não esqueça, deixa um like, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Até o próximo.